Queria agradecer muito a presença de todo mundo, esse é o nosso primeiro webinar oficial pela MOB e a gente escolheu o tema de gravidez, né? Como eu falei agora há pouquinho, a gente vai tentar gravar, já está gravando, Nath? A gente vai tentar gravar para colocar depois disponibilizado no YouTube, né? E por que o tema da gravidez na ortopedia? Então, há muito tempo e após muita luta, a mulher não é mais definida pela capacidade de gerar uma criança ou não, né? Porém, ainda hoje, quando nós mulheres decidimos gerar uma criança, ainda existem alguns obstáculos, desafios e, por que não dizer, até algumas injustiças. Há também uma discussão de quando que a gente pode ser mãe. Muitas hoje em dia já sentem a necessidade de adiar a maternidade e por isso até congelar óvulos virou algo mais comum, por receio de perder oportunidades e tentar conciliar, que a gente sabe que é difícil, carreira com família. A gente conquistou muito nas últimas décadas, porém, o assunto gravidez ainda é tabu em residências, em entrevistas de residências, entrevistas de estágio, algumas vezes até em trabalhos. Elas geram, esse tipo de discussão gera problemas em relação à divisão de tarefas no centro cirúrgico, medo, incerteza durante a gravidez por causa de perigos no centro cirúrgico, por exemplo, e muitas vezes por falta de informação. E a gente sabe o que a gente sabe? A gente sabe que requer muito planejamento, sacrifício e muito apoio. Então, esse webinar é dedicado à discussão do tema, né? A gente vai ter vários relatos e propostas para melhorias para todas dentro da ortopedia que querem engravidar ou que já engravidaram. Lembrando também que a gente fez o nosso melhor em levantar os dados aqui apresentados, apesar de algumas coisas que a gente vai discutir, infelizmente, é um pouco confuso, principalmente em relação a algumas regulamentações e direitos em alguns estágios da nossa vida profissional. Então, a Natália está ali com os comentários, vocês se sentam confortáveis para colocar seus pontos ou perguntas nos comentários. Então, vamos lá. A gente fez uma enquete no nosso Instagram da MOB, fazendo uma pergunta, querendo saber mais ou menos de quem pôde, né, responder a enquete, quem somos em relação à maternidade, né? Então, resposta dessa enquete que a gente fez brevemente em dezembro, 22% já são mães, 46% querem ser mães, 11% não querem e 20% ainda não decidiu. Obviamente, isso é muito informal e o Instagram só dá 4 opções de resposta, não deu para colocar não posso ser mãe biológica ou estou grávida como respostas, né? Mas é para a gente ter uma ideia mais ou menos. E aí a gente fez uma pergunta também de depois do nascimento, quanto tempo você ficou completamente afastado de trabalho e estudo? Ali cerca de um terço ficou entre menos de um mês até 3 meses, 41% entre 3 e 6 e 28% mais de 6, né? Então a gente sabe que difere um pouco aí do que a nossa legislação nos dá de direito. Nem todo mundo segue o mesmo padrão. E lembrar também que gravidez e maternidade não é um assunto apenas feminino, né? Ou sobre casais heteronormativos. A gente tem que tentar normalizar esse conceito de parentalidade. Normalmente, na maioria dos casos, a criança tem 2 pessoas que são responsáveis por elas e ambas são indivíduos adultos que possuem as suas responsabilidades. E hoje em dia, infelizmente, na nossa sociedade, o papel do homem como pai ainda é menos valorizado do que o da mãe, e isso é uma coisa muito negativa que também tem que mudar. E a gente toca isso um pouquinho mais ali para frente, que a licença paternidade, né, atualmente é 5 dias, e se a empresa for cidadã, né, são algumas empresas são cidadãs, a gente vai falar um pouco mais na frente também,
tem 20 dias e o homem só tem 120 direito se possuir a guarda unilateral da criança. E isso a gente está falando se a pessoa for um servidor público ou contratado com carteira assinada, né? Então, o que acontece com os pais profissionais liberais? Porque a gente sabe que nos nossos estados econômicos a gente acaba usando e pagando babás, empregadas para ajudar a dar conta de tudo, né? Sendo que se esse conceito de parentalidade fosse um pouco mais normalizado, essas tarefas podiam ser um pouco mais bem divididas. E aí a gente entra agora nessa parte de periculosidade, que eu vou falar antes da gente falar de leis e direitos. E o que eu quero dizer, depois eu vou passar nos comentários, que todos os artigos aqui que eu cito, eles estão no Google Drive, que é aberto a todos, e tem não só esses artigos que eu apresento hoje, mas artigos em relação à ortopedia em mulheres, diversidade e tudo mais. Então, esse artigo da JAMA, do Journal of da American Medical Association, do ano passado, fez sobre os perigos do centro cirúrgico para mulheres cirurgiãs. Ele cita um estudo de 1.021 cirurgiãs americanas e mostra que a taxa de infertilidade entre cirurgiãs é de 32% contra 10,9% na população em geral. A nossa média de gravidez também é maior do que na população geral, 33 anos contra 26, sendo que ainda não entra direto, né, na gestação mais velha, né, de 35 anos, ainda está mais cedo, mas mesmo assim é bem mais alto. Obviamente fala sobre as nossas condições de trabalho e periculosidade, que eu vou falar com mais detalhe. Tem pouco artigo sobre isso, eles fazem uma revisão do que tem na literatura, mas a evidência é limitada na maioria das vezes. E, obviamente, fala também sobre o congelamento de óvulos que se torna cada vez mais comum, porque a gente sabe dessa menor taxa de infertilidade e também de gravidez mais avançada, com idade um pouco mais avançada. Então, falando um pouco sobre radiação durante a gravidez. E para a gente entender os níveis, é importante a gente entender quais são, o que a gente recebe de radiação. Eu, pessoalmente, eu não sabia. Tem um artigo esse de 2018, é um artigo da JAWS, sobre radiação e como se proteger e tudo mais, e fala que a média de radiação por ano do ortopedista nos Estados Unidos, isso fora do capote, é entre 20 a 50 micrograys. Uma pessoa comum, não médica, recebe por ano 6,2 micrograys por ano. Então, a gente, como ortopedista, recebe aí esses 20 a 50, mais esses extras que uma pessoa comum recebe, sendo que isso é fora do capote. E neurocirurgiões, para vocês terem uma ideia, recebem 1,73 micrograys por ano no dosímetro, quando estão em treinamento, mas isso também, eles usam muito menos do que a gente, né? E aí, a gente precisa saber qual é o nível que pode levar a defeitos determinísticos no embrião e feto. Por exemplo, defeitos congênitos, retardo de crescimento, perda de gravidez, retardo mental. E aí tem vários artigos com evidência. O risco desse é geralmente muito baixo. O consenso atual na literatura é que os riscos fetais são insignificantes com uma dose de radiação inferior a 50 micrograys. E isso a gente está falando se a pessoa não usasse algum tipo de proteção, né? Esse slide, ele é antigo, de 1982, mas ele ainda é o que vale, é o que a gente tem de evidência, já foi provado. Ele mostra que a probabilidade de má formação e a probabilidade de câncer infantil com a exposição à radiação. Então, a gente tem ali até 10 micrograys no feto. A chance de má formação, ela não muda, até 100, na verdade, e de 10 micrograys para cima, você tem um aumento discreto de chance de câncer na infância. Aqui uma parte mais detalhada do artigo da JAMA, e aí a gente fala sobre as semanas de gestação.
Se você recebe entre 50 a 100 microgramas até a segunda semana de gestação, existe uma chance de morte do feto, mas isso normalmente a maioria nem sabe ainda que tá grávida, né? Malformações congênitas e restrição de crescimento, existe um limite entre 200 e 250 microgramas da segunda à oitava semana. Defeitos cognitivos e microcefalia, de 60 a 310 microgramas da oitava à 25ª semana. E a chance de risco durante a infância, não há limite certo, porém, a gente sabe que, como aquele slide anterior, é uma chance mínima entre menos de 10 a 20 microgramas. E aí, como todos esses estudos foram feitos e como alguns lugares no mundo sugerem que seja acompanhado. Dosímetro tanto dentro quanto fora do abdômen da pessoa grávida. E nos Estados Unidos, eles pedem para medir mensalmente. A recomendação deles é que tenha menos de 0,5 milisserv, que é a mesma coisa microgray, tipo, fisicamente, talvez não esteja completamente correto, mas é mais ou menos isso. E durante toda a gestação dos Estados Unidos, eles falam para não ter mais do que... para ter menos de 5 microserv, ou 5 microgray, mais ou menos. E aí uns estudos de pessoas mulheres que são realmente expostas a bastante radiação, urologistas, intervencionistas e cirurgiãs vasculares, mostrou, isso é muito importante da gente saber, que a dose materna mensal estava acima dos níveis recomendados a partir das medições do dosímetro por cima do avental do chumbo, mas por dentro do avental de chumbo, ele era insignificante em monitores fetais, ou seja, o feto não foi afetado pela radiação, apesar delas terem sido expostas à radiação maior do que os Estados Unidos recomenda. E aí, falando um pouco sobre a nossa legislação em relação ao trabalho em locais insalubres, né? Teve uma reforma trabalhista, mas acho que foi em 2017, na qual as mulheres grávidas poderiam trabalhar em locais insalubres, de grau mínimo ou médio. E aí essa parte fica uma zona cinzenta depois, quando a gente vai ler sobre radiação, a não ser que apresentasse um atestado médico recomendando que fosse afastada. O mesmo também valeria para mulheres que estivessem amamentando, só que nesses casos elas também poderiam trabalhar em locais insalubres de grau máximo. Após a reforma, uma medida provisória passou a determinar que as grávidas não poderiam trabalhar em locais insalubres, a menos que apresentassem um atestado. Porém, o STF, ele derrubou essa parte e voltou a valer a antiga, que a mulher não precisa do atestado. Agora, lembrar que o STF não fez essa mudança de graça, não. Veio por causa de muita luta também pelos trabalhadores metalúrgicos. Então, assim, lembrar que a maioria dos nossos direitos não vem de graça. E lembrar que, o trabalho insalubre no Brasil, ele é regulamentado pela norma regulamentadora 15. E aí, o que diz? A parte da radiação, ela é regulamentada por essa diretriz da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que fala o seguinte: uma mulher ocupacionalmente exposta ao tomar conhecimento da gravidez deve notificar imediatamente esse fato ao seu empregador. Então, essa é uma obrigação nossa quando a gente fica grávida. A notificação da mulher não deve ser considerada um motivo para excluir uma mulher ocupacionalmente exposta do trabalho com radiação, porém, o titular ou empregador, nesse caso, deve tomar as condições necessárias para assegurar a proteção do embrião ou feto, conforme estabelecido na próxima seção. Mulheres grávidas, ocupacionalmente expostas, as suas tarefas devem ser controladas de uma maneira que seja improvável, a partir da notificação da gravidez, que o feto receba uma dose superior a 1 milisserv durante todo o período de gestação. Então, a nossa regulamentação ela é mais rígida do que a americana.
E aí, como isso é mensurado, aí depende do hospital. Não achei nada falando que é obrigatório ter esse tipo de mensuração, mas eu acho que a mulher deve solicitar isso. E o que diz a Anvisa, né? O de exposições ocupacionais, é mais ou menos a mesma coisa, que a gente também deve, obviamente, proteger o embrião e o feto, e a gravidez deve ser notificada. Mas aí a Anvisa diz um pouco diferente, que não pode ter radiação na superfície do abdômen mais de 2 milisserv durante todo o período restante da gravidez, tornando pouco provável que a dose adicional no embrião exceda 1 milisserv. E aí é importante a gente falar sobre o que a gente pode fazer para evitar essas exposições desnecessárias, né? O tipo de aventais e grossuras, eu só vou falar isso brevemente, isso depois, se vocês quiserem ler nos artigos. Tipos de aventais e grossuras, imagens dinâmicas e estáticas, isso é muito importante. Aqui na Suécia, o pessoal não tem técnico, você que usa o pedal sempre, e a maioria tira imagem dinâmica o tempo inteiro, e obviamente é muito mais radiação, e na maioria das vezes necessário. A distância do aparelho, como mostra nessa figura, se você está a 2,10 metros de distância do aparelho, a chance de você ter radiação, ser exposta é muito menor, e obviamente o tempo de fluoroscopia. Aqui também tem uma tabela falando da grossura de cada capote e o quanto ele pode proteger, né? E outras coisas que você pode fazer também para se proteger. Eu acho que é importante a gente frisar que nenhum dos estudos dessa revisão que eles fizeram relatou exposições acima dos níveis recomendáveis no nível abdominal embaixo do avental de chumbo em cirurgiãs grávidas. Isso é muito bom. E aí a gente fala também sobre o mito, né, de costumar usar 2 aventais ou 3 até às vezes. Isso aumenta a demanda física da gestante, e isso também não é bom. Então, assim, se você tem um avental, se você pode comprovar que você tem um avental de boa qualidade, não há necessidade de você usar um avental extra, se você seguir a grossura do avental direito, a proteção abdominal. Então, a falta de conhecimento, né, sobre esses dados gera muita ansiedade e, às vezes, diminui a participação no centro cirúrgico quando você sabe que vai ter algum tipo de fluoroscopia, de raio-x, o que não é bom. Então, falando um pouco mais sobre os outros tipos de periculosidade que a gente tem dentro do centro cirúrgico. A fumaça cirúrgica, né? A fumaça cirúrgica são aquelas fumaças geradas pelo bisturi elétrico, principalmente. Não existe muito estudo feito diretamente com essas fumaças cirúrgicas, mas mais fumaças em geral, e a gente sabe que, obviamente, a quantidade de partícula importa, pode gerar problemas na gestação, e aí alguns tipos de agentes podem ser até mais preocupantes para afetar essa gravidez. Então, o que vale muito é ter uma ventilação apropriada no centro cirúrgico. Uma coisa que eu também só vi quando eu mudei aqui para a Suécia, não tinha nem visto nos Estados Unidos, é um bisturi que já vem acoplado junto com o aspirador. Todo o nosso bisturi aqui, ele tem um aspirador extra para aspirar direto a fumaça. Então, assim, a gente é muito pouco exposto à fumaça. Aqui nosso calcanhar de Aquiles, né? Condições de trabalho e demandas físicas. E aí eles tentaram pegar todos os estudos que tem aí, fazer um aparato de qual é o limite de horas trabalhadas por semana que pode nos prejudicar. E aí mostra mais ou menos que 40 horas por semana, se você trabalhar mais do que isso, existe uma chance de aumentar a prematuridade, aborto e baixo peso. Teve um estudo no Japão, com médicas japonesas, que mostrou que quando a mulher trabalha mais do que 71 horas por semana, existe 4 vezes mais de chance de prematuridade dentro dessas mulheres médicas.
Mas, ao mesmo tempo, também teve uma enquete feita nos Estados Unidos que mostrou prematuridade somente acima de 100 horas por semana. Então, a gente sabe que na Coreme, para residentes, a carga máxima são 60 horas semanais, e a gestante sempre cumpre a carga da CLT, não existe uma diminuição de carga, teoricamente, por causa disso. Mas a gente sabe que as condições de trabalho, o quanto a gente trabalha, também afeta isso. Lesões pérfuro-contantes, sobre risco de transmissão de hepatite C ou HIV, isso existe na nossa vida inteira, né? Obviamente, não estamos longe disso quando a gente estamos grávidas, então a recomendação é sempre tentar se vacinar, vacinação para hepatite B, usar 2 luvas e, obviamente, fazer profilaxia se você for exposta mesmo estando grávida. O que eu li, a maioria do coquetel que é feito pela profilaxia não afeta a gravidez, mas, obviamente, isso deve ser discutido com o seu obstetra e com o infectologista. Agora, falando também de gases anestésicos, algo que também é super... Eu nunca tinha lido mais especificamente. Tem alguns limites, obviamente, existem estudos mais antigos, feitos com gases que não eram tão modernos, e sabem-se que existe perigo para a gestação com a exposição, quando você tem exposição a esses gases, né, abortos espontâneos, deformidades congênitas e diminuição de fertilidade. E aí fica uma zona cinzenta também, que não existe na nossa NR5, NR15, desculpa, doses certas sobre os agentes anestésicos e o óxido nitroso, que se usa também bastante em anestesia. Aqui a gente usa bastante na emergência para reduzir fratura. Existem algumas regulamentações no Reino Unido: 100 partículas por milhões de óxido nitroso, 10 para alotano, 50 para isoflorano. Nos Estados Unidos, 25 para óxido nitroso e halogênicos 2 partículas por hora. Na Suécia, eu só consegui ler sobre óxido nitroso. Tem muito pouco estudo sobre isso, mas o que se sabe é que quanto melhor a ventilação da sala, menor é exposto, e a gente sabe que não é a realidade de todas as salas de centro cirúrgico do Brasil. Teve um estudo da Unifesp que foi feito com centro cirúrgico com metade da ventilação funcionando, e a exposição para gases anestésicos foram cerca de 5 partículas por milhão e 170 de óxido nitroso durante um período de 6 a 8 horas. Então, a gente sabe que os países que não têm centro cirúrgico com boa ventilação, a gente acaba sendo mais exposto do que isso. E a regulamentação da NR15, ela é meio vaga sobre o que a gente deve fazer, quais são os níveis e como a gente pode melhorar isso. Isso daqui quimioterapia intraperitoneal, é feito, não cabe tanto para a gente, mas para cirurgias gerais que tratam carcinomatose peritoneal. E cimento cabe muito para a gente, né? Não há estudos com humanos sobre a exposição a cimento, tanto na mistura, implementação e retirada você pode estar exposta. E a gente sabe só apenas de estudos feitos em ratos, e esses estudos feitos em ratos, eles falam concentrações muito altas. O que é isso? Ninguém sabe. Então, o limite que a gente sabe é um limite que tem nos Estados Unidos, são 100 partículas por milhões por 8 horas de trabalho, mas não por causa de gestação, mas por causa de irritação de sistema respiratório. E aí fizeram um estudo com artroplastias de quadril, 4 artroplastias de quadril durante 8 horas, feitas misturando o cimento a vácuo, mostram somente 0,15. Então, uma exposição muito baixa. E, obviamente, também ventilação na sala é melhor, misturar o cimento a vácuo também é melhor. A gente sabe também que não é a realidade de todo mundo.
Antes da gente começar essa parte de direitos trabalhísticos, essa parte mais legal, eu só queria mostrar quais são os direitos tanto dos Estados Unidos quanto da Suécia. Um lugar que é muito bom, um lugar que é muito ruim e ver onde é que a gente está. Bem resumidamente, aqui na Suécia, normalmente a pessoa tem um vínculo empregatício só, e aí a pessoa tem 480 dias de licença. E essa licença, os pais são incentivados a dividir igualmente essa licença. Então, metade para um pai, metade para outro pai. Mas é possível que uma das pessoas tenha 390 dias corridos dessa licença. Se você tiver gêmeos, você pode ter 180 dias a mais saiu errado, adicionais. O quanto você recebe do seu salário, você normalmente recebe 80% do seu salário nos primeiros 420 dias da sua licença, mas você pode ter um teto máximo de ser mais ou menos R$ 658 por dia. Dentro do meio médico, a aceitação tanto para a licença do homem quanto para a mulher é completamente aceita, é visto como uma coisa natural, normal, a pessoa ficou grávida, as pessoas ficam felizes por você e o sistema funciona de tal maneira que se dá um jeito sem culpabilizar a pessoa que está grávida. Inclusive, se ela está tendo problemas durante a gestação, com enjoo, não pega plantões noturnos, etc. Mas só falando meio que por cima. E nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é uma catástrofe em relação a isso. Normalmente, a mulher também tem um vínculo empregatício, e aí ela tem direito a 84 dias de licença, mais ou menos, sem salário. Sem salário. E isso é para a mulher. Isso não fala sobre homens nessas leis, e apenas 8 estados dos Estados Unidos têm lei próprias. Tem um alto estigma dentre médicos. É sabido assim que tipo hospitais privados ou clínicas, enquanto você tem que dividir com as outras pessoas, não é visto com bons olhos. Você tem que planejar tudo muito bem, e quando dá tudo muito certo, você fica muito agradecida, e você tem que ser que nem uma amiga minha que mora lá, ela fala, é badass. Tipo, não é para ser badass, sabe? É para ser um direito normal. Você não precisa ser extra, melhor, mais forte, mais bacana, mais guerreira para você passar por um negócio que é natural para todo mundo, né? Então, agora vamos passar para Flavinha para começar essa parte da licença maternidade. O primeiro, eu queria agradecer, né, a presença de todos e tentar passar alguma coisa que eu li sobre a licença maternidade. Eu sou mãe de 2 filhos, né? O meu filho mais velho tem 19 anos e a minha mais nova tem 18. Então, eu fiquei gestante durante praticamente 2 anos e não fui bem aceita. Não foi bem aceito, eu sofri bullying durante as 2 gestações, digamos assim. Mas vamos lá. A licença maternidade, ela surgiu no Brasil em 1943 com a CLT, que é a nossa consolidação das leis do trabalho. Inicialmente, o afastamento era de 84 dias e era pago pelo empregador. Com o passar dos anos, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, começou a recomendar que os custos com a licença maternidade fossem pagos pelo sistema da Previdência Social. No Brasil, isso ocorreu em 1973. A licença maternidade de 120 dias, como é hoje, foi garantida pela Constituição Federal de 1988. E as empresas cidadãs têm o direito a 180 dias. O que é essa empresa cidadã? É uma empresa que tem a tributação, não pode ser agora esqueci o nome do negócio, mas eu já lembro, não pode estar incluída no Simples Nacional, ela tem que ter uma outra forma de tributação. Tá? Pode passar o próximo, Camila. Então, quem pode receber o salário maternidade? São as trabalhadoras com carteira assinada, que são inclusas na CLT, né? São os contribuintes individuais, os autônomos, os facultativos, por exemplo, os estudantes, e as MEIs, que são
as microempreendedoras individuais. Essas MEIs foram criadas há pouco tempo e acabou incluindo, é uma forma de criar um CNPJ para as pessoas como manicure, que elas são trabalhadoras sem vínculo empregatício, cabeleireiro, mas pode ter um CNPJ, digamos assim. As desempregadas, as empregadas domésticas, as trabalhadoras rurais, que são seguradas especiais, cônjuge ou companheiro em caso de morte da assegurada. Quando a esposa morre no parto, por exemplo, aí o cônjuge adquire esse benefício. Pode passar. Então, situações para receber o salário maternidade. Após o parto, né? Adoção de menor idade ou guarda judicial em caso de adoção, em caso de natimorto, que é a morte do feto dentro do útero ou no parto, aborto espontâneo ou previsto em lei, estupro ou risco de vida para a mãe. E aí fica a critério do médico. Exigências para ter o direito. Então, isso aqui, a lei brasileira, como vocês sabem, ela é bem confusa, tá? Ela é confusa em vários níveis. Então, quem pode receber, né? O que é exigido para a pessoa poder receber? Para as trabalhadoras com carteira assinada, avulsa e empregadas domésticas, não há exigências. Para contribuintes individuais, facultativos, MEIs e desempregadas, é preciso ter ao menos 10 meses de contribuições ao INSS, antes de pedir o benefício. Então, ela tem que ter pago 10 contribuições ao INSS para poder receber. Para essas trabalhadoras, é preciso ter a chamada qualidade de segurado, ou seja, ela precisa estar contribuindo para a Previdência ou estar dentro de um prazo que, mesmo sem contribuir, garante os direitos previdenciários. Esse prazo é chamado de período de graça e varia de 3 meses a 3 anos, dependendo do tipo de segurado, do tempo de contribuição e se foi demitido. Para as facultativas, o período de graça é de 6 meses, ou seja, se parar de contribuir, o prazo máximo que ela poderia pedir o salário maternidade seria até 6 meses da última contribuição. Quem perder a qualidade de segurado precisará contribuir por ao menos 5 meses antes do parto para ter o direito ao salário maternidade. E para trabalhador especial, é preciso ter exercido atividade rural nos últimos 10 meses antes do parto. Então, vocês vejam que tem muita entrelinha nisso tudo, tá? Não, pode passar, Camila. Pode passar. O próximo. Valor do salário maternidade. As trabalhadoras com carteira assinada receberão o mesmo valor do seu salário e pela própria empresa, o mesmo para trabalhadoras avulsas. Se a remuneração era variável, como no caso de vendedores que recebem comissões, o valor será a média das últimas 6 remunerações. Para contribuinte individual, facultativa, MEI e desempregada, o INSS fará uma média, somando os últimos 12 salários de contribuição dentro de um período máximo de 15 meses e dividido por 12. Então, aí tem um cálculozinho só para a gente entender. E ela não pode receber menos do que o mínimo, que é o salário mínimo. Para a empregada doméstica, o valor será o mesmo do seu último salário de contribuição. A segurada especial rural receberá um salário mínimo. Se ela fizer contribuições facultativas, também será feita pela média com os últimos 12 salários. Então, tempo de duração. Aí a gente começa a entender que são 4 meses, né? 120 dias no caso de parto. 120 dias no caso de adoção de menor de idade ou guarda judicial para fins de adoção. 120 dias no caso de natimorto, morte do feto dentro do útero ou na hora do parto. 14 dias no caso de abortos espontâneos ou previstos em lei. Estupro ou risco de vida para a mãe. Critério do médico. A critério do médico. Para trabalhadores com carteira assinada, se a empresa aderiu ao programa Empresa Cidadã do governo federal, os prazos podem ser prorrogados. O parto, por exemplo, é ampliado por mais 60 dias, totalizando 180 dias.
No caso de adoção ou guarda judicial, a ampliação da licença depende da idade da criança. Se ela tiver até 1 ano, a licença de 120 dias aumenta em 60 dias. De um ano a 4 anos completos são de 30 dias a mais. E de 4 anos até 8 anos são de 15 dias extras. Convenções coletivas também podem ampliar a licença. Então, aqui, a gente tem que saber se a empresa que a gente está vinculada pela CLT aderiu ela é uma empresa cidadã ou não. Hoje em dia tem bastante empresas cidadãs, principalmente as multinacionais, quase todas são cidadãs, e normalmente empresas que têm um grande número de funcionários, elas aderem ao programa da empresa cidadã. Só para completar aqui, quando como é que é feito o repasse do dinheiro para quem está na CLT? A empresa paga o salário da funcionária e o INSS desconta o salário da funcionária na GPS que a empresa contribui. Então, o governo, na verdade, ele vai diminuir a carga do recolhimento da GPS, que é recolhido mensalmente pela empresa. Tá bom? Pode passar o próximo. Camila? Quando começa a contar? A licença começa a contar a partir do momento em que a trabalhadora se afasta do trabalho. O afastamento para empregadas com carteira assinada, MEIs, autônomos e facultativas pode ser de até 28 dias antes do parto ou a partir da data de nascimento do bebê. Em caso de adoção, guarda judicial para fins de adoção ou aborto não criminoso, conta a partir do acontecimento. Pode passar o próximo. Como pedir o salário maternidade? O parto, durante o parto, né? Em caso de parto, digamos assim. A empregada com carteira assinada pode pedir a partir de 28 dias antes do parto, diretamente na empresa, apresentar o atestado médico, caso se afaste 28 dias antes do parto, ou certidão de nascimento ou de natimorto. Desempregada pode pedir diretamente ao INSS, a partir do parto, apresentar a certidão de nascimento. MEI autônoma e facultativa pode pedir a partir de 28 dias antes do parto, diretamente ao INSS, levando atestado médico, caso se afaste 28 dias antes do parto, ou certidão de nascimento ou natimorto. Por exemplo, o que pode acontecer? A pessoa a gestante teve uma complicação durante a gestação. Isso vai ser considerado não como licença maternidade, como afastamento por motivo de doença. E aí vai seguir a regra do afastamento do trabalho, conforme o INSS considera. Adoção. Fazer o pedido diretamente ao INSS a partir da adoção ou da guarda judicial. É preciso levar a termo de guarda ou a nova certidão de nascimento. O pedido deve ser feito pelo site Meu INSS ou aplicativo. É preciso cadastrar uma senha, escolher a opção salário maternidade urbano, porque tem o rural também, tá bom? Licença amamentação. Além da licença maternidade de 120 dias, as mães que trabalham e que amamentam nos primeiros 6 meses de vida do bebê têm direito, por lei, a 2 pausas de meia hora cada uma para amamentar. A regra vale para as mães biológicas ou adotantes das crianças até 6 meses de idade. Em alguns casos, a empresa pode juntar os 2 períodos e reduzir a jornada de trabalho da empregada em até 1 hora. Algumas empresas permitem, ao fim da licença maternidade, que a mãe fique mais 15 dias em casa para amamentar o bebê. Se somar todas as pausas de meia hora, para ela teria direito, para que ela teria direito, daria aos 15 dias a mais. Por isso, oferecem essa opção. A empresa, porém, não é obrigada a dar esses 15 dias. Licença para maternidade para casais do mesmo sexo. A legislação reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Casamento homoafetivo foi regularizado no Brasil no dia 14 de maio de 2013. E a adoção por casais do mesmo sexo no Brasil é legal desde 27 de abril de 2010.
Não há lei específica que trate, por exemplo, de licença maternidade ou paternidade para casal gay. A saída é apelar para a justiça ou seguir o regimento que trata de adoção. Eu li alguma coisa sobre isso, por exemplo, no caso de duas mulheres, né? O que acontece? Se, por exemplo, foi uma gestação que uma delas gestou, ela vai seguir a lei das gestantes normais, tá? Agora, de homens é um pouco mais complicado, quando o casal homoafetivo é do sexo masculino. Pode passar o próximo. E aí, só para a gente discutir um pouquinho, né, sobre a licença maternidade em termos de pandemia, quando estabeleceu a pandemia, quando entrou o fato da pandemia, o que começou a acontecer? Se a gestante não se sentir segura no local de trabalho, ela pode ser afastada com o recebimento integral do salário, ou a empresa pode colocar ela de home office, ou basicamente é isso, assim. Se a empresa tem condição, ela fica de home office. Se ela achar que ela não tem condição de trabalhar no local, ela pode ficar em casa e continuar recebendo o salário. Licença para funcionárias públicas, isso é assim. O que acontece? Quem é as federais, as funcionárias federais, elas vão seguir a CLT. É basicamente CLT e elas vão se afastar pelo INSS, que é um órgão federal. E aí, cada estado e cada município que tem os seus próprios funcionalismos vai seguir a regra do funcionalismo ou do estado ou do município. Então, normalmente é muito parecido com a CLT, mas pode ter alguma discrepância, alguma diferença pequena entre esses entre cada município ou cada estado. Pode passar um pouquinho para frente, Camila, por favor. Então, é basicamente isso. Agora, eu passo a palavra para a Janice, que vai dar continuidade ao nosso webinar. Oi, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem bem? Todo mundo aí? Está um pouco de ruído aqui, eu peço perdão. E como a Flavinha, eu queria agradecer a presença de todos, né, aqui no nosso webinar e dizer mais uma vez, eu não canso de falar que a MOB é um presente para mim, eu acho que para todas nós, porque a quantidade de coisa que eu aprendi nesse webinar, e olha que eu fiz só essa parte de direitos e deveres dos estudantes, né, e residentes, então eu agradeço mais uma vez, publicamente, porque nunca é demais. Vamos lá, né? Então, em relação aos direitos e deveres das acadêmicas, né? A gente colocou assim, acadêmicas, porque já começo falando que realmente o que tem escrito é para as mulheres acadêmicas. Infelizmente, no final, vocês vão ver que os homens, né, que são pais durante o período de graduação, eles não têm nada na lei que respalde algum afastamento. Então, as leis são bem antigas, são leis de 1969, 1975. No artigo 1, ela fala que a partir do 8º mês de gestação e durante 3 meses, né, após o período, ela pode estar assistida, né, pelo regime de exercícios domiciliares e está instituído pelo decreto. Então, assim, é mais ou menos o que a gente já falou, né, que Flavinha já falou, vocês vão ver que tem alguma variação só. No artigo 2º, em alguns casos excepcionais, que são devidamente comprovados, né, previamente, esse período pode ser aumentado, né, antes e depois do parto. O parágrafo único fala que, em qualquer caso, é assegurado aos estudantes em estado de gravidez o direito à prestação dos exames finais. Então, elas sempre têm esse direito. E na lei, né, de 1977, eu até achei interessante isso daqui, porque fala que é facultativa, por exemplo, a prática de educação física em todos os graus e ramos de ensino, a aluna que tem a prole. Isso não é só relacionado à gravidez. Então, qualquer aluna que seja mãe, ela pode não fazer educação física, né, no caso que é obrigatório no ensino. Pode passar, Camila, por favor. Então, segundo a legislação, a aluna pode estudar em casa e realizar seus exercícios de forma domiciliar. Eu dei uma olhada assim rapidamente na internet e eu vi que isso é um direito, né? Não é uma coisa que a estudante está pedindo para os professores, mas que na prática isso é muito difícil que ela seja bem aceita, né? Porque o professor tem que mudar toda a sua rotina, mas é um direito que ela tem. E eu vi também que em março de 2018, vou até checar aqui só para não falar besteira, a Câmara aprovou a ampliação daquele período do parto e puerpério, daquele afastamento inicial, de 3 meses, que eram só esses 3 meses, como eu falei antes, para 6 meses, para que ela possa ser coberta por todo o período de amamentação.
Eu fui checar essa informação, né, que eu tinha falado já que tinha sido um blog, que eu tinha visto aqui embaixo está o site dele, do Nunca Mais Brasil, mas eu chequei essa informação no site da Câmara dos Deputados, e foi um projeto do Jean Willis, o deputado lá do PSOL do Rio, e é um substitutivo do texto da deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará. Então, assim, o interessante é que esse projeto, ele já está em tramitação, já passou pela Câmara, e se o Senado aprovar, então as estudantes elas vão ter direito a 6 meses de afastamento e não 3. Atualmente, a mulher pode realizar aqueles exercícios que eu falei em casa, exercícios, trabalhos e provas em casa. No entanto, em caso de estágio obrigatório, é necessário cumprir a carga horária estabelecida. O mesmo é válido para as aulas práticas em laboratório, né? Então, a parte teórica ela pode fazer em casa, né? Ela tem direito de fazer em casa, mas a parte prática ela vai ter que cumprir em algum momento. Isso daí, em relação a essa falta de apoio, em geral, que a gente tem visto, né, nos estudantes de graduação, ela tem alta relação com essa evasão escolar, pelas fontes que eu fui pesquisar, né? Então, 18,1% das mulheres, né, elas acabam evadindo o ensino por uma gestação, nessa idade de 18 a 29 anos, que é o mais comum, contra 1,3% dos homens, né? Então, vocês veem quase 20% das mulheres que são gestantes no período de graduação, elas acabam evadindo. Isso é um dado importante que eu acho que tem que ser alertado. E o ProUni, né, aquelas estudantes que têm o ProUni, que têm a bolsa, ela tem o direito à ausência de 90 dias, mas ela tem a obrigatoriedade de realizar as provas e apresentação de trabalhos. Então, elas ficam afastadas 90 dias, mas elas continuam tendo a obrigação, né, nesse período, de estar realizando prova e trabalho. Esses projetos que foram, como eu falei, eles, inclusive, no texto que eu li na Câmara dos Deputados, eles falam em direito a essa extensão também para as bolsistas. Então, eu achei interessante isso também, não só para as estudantes que não têm bolsa do ProUni. Pode passar, Camila, por favor. Como eu falei, né, no início, não há direitos para acadêmicos homens ou algo sobre casais. Né, não tem aquele conceito de parentalidade que a Camila falou bem no início. Pode passar, acredito que agora sejam os deveres dos residentes. Em relação aos residentes, a remuneração ela é basicamente igual à CLT, né, ao regime geral de previdência social que a Flavinha já falou. Então, vocês veem que é tudo muito repetido. A licença paternidade de 5 dias e a licença maternidade de 120, né, de 4 meses. A médica residente, ela precisa cumprir um período de carência de 10 meses, aquilo que Flávia também falou, antes de receber esse salário maternidade, essa bolsa, né, pelo período de afastamento. Caso ela não tenha cumprido aquele período de 10 meses, previamente à gestação, né, de contribuição da residência, ela não vai ter direito ao salário. Então, a residente que acabou de entrar na residência e engravidou, ou que ela entrou na residência grávida, ela provavelmente não vai ter direito à bolsa, porque ela não vai ter contribuído esses 10 meses que a Flavinha falou. E por conseguinte, desculpa, deixa eu só voltar aqui, Camila. Por conseguinte, né, enquanto a residente estiver de licença, a bolsa será suspensa e só voltará a ser paga quando a médica retornar às atividades, para completar a carga horária regular prevista para a conclusão do programa. Pode passar. Então, o que a Coreme fala, né, oficialmente? Que ela tem direito a uma licença maternidade, como eu falei, de 120 dias, o médico residente aquele direito à licença paternidade de 5 dias, o tempo de residência médica será prorrogado por prazo equivalente à duração do afastamento. Então, quando terminar a residência, aquele período que a residente ficou afastada, ela vai precisar, e o médico residente também, vai precisar repor posteriormente, né? E essa é a lei de outubro de 2011. Pode passar, por favor. A instituição de saúde responsável pelos programas de residência médica poderá prorrogar, né, de acordo com a lei de 2008, quando requerido pela médica assistente, pela médica residente, o período de licença maternidade em até 60 dias. São aqueles 60 dias que a Flavinha falou, se a empresa for uma empresa cidadã, né, se ela tiver esse caráter previdenciário. E ela não é obrigatória, né? Se for optado por ter essa prorrogação de 60 dias, a instituição que é responsável por essa prorrogação, ela vai se responsabilizar pelo pagamento do salário na maternidade da residente. Pode passar, por favor. Então, aí eu fui pesquisar também o que a gente tem na SBOT, né, em relação ao regimento interno da SET. A SBOT, ela tem ela segue a mesma linha, né, do que a gente já falou. Período, licença paternidade, 5 dias, e gala, no caso, né, do casamento, licença matrimônio, e de 120 dias para as mulheres.
Ela tem direito a ter o tempo de treinamento prorrogado, como eu falei agora, né, relacionado à Coreme, segue exatamente o que a Coreme fala. No caso de licença superiores a 120 dias, o serviço deverá imediatamente, após esse período, após o 4º mês, fazer uma comunicação à SET. Então, a SET tem que estar sabendo se for prorrogado isso daí, e explicando tudo, o tipo de afastamento, né, se é licença saúde, ou licença gestante, ou algum outro motivo particular, a data de início da licença e o tempo estimado de afastamento. Então, não só a Coreme tem que estar sabendo, como a SET também, né, 10 votos. Em relação aos estagiários R4, isso aí foi uma coisa difícil, né, de achar, porque realmente não tem. A gente não conseguiu achar tanta informação em relação ao R4, porque as únicas que são regulamentadas são as residências de mão, né, que a mão é uma especialidade médica, então ela é regulamentada de acordo com tudo que a gente já falou aí. E os direitos são iguais ao residente de ortopedia também. Então, como a Camila também já frisou bem, é mais um fator de zona cinzenta, porque isso a gente não conversa em entrevista, geralmente, quando você vai fazer uma entrevista de R4, se você chega e fala que tem a pretensão, no próximo ano eu pretendo engravidar, ou nos próximos 2 anos, então isso já acaba sendo um tabu, realmente, a gente acaba vendo isso sempre. Tudo isso vai depender de um acordo verbal com o serviço, então, a partir do momento que a mulher engravida, né, ela precisa realmente discutir isso, os direitos vão depender do acordo que é feito diretamente com o serviço e não de regras pré-estabelecidas. O direito dos pais, a gente não sabe, não existe nada regulamentado, e o que é que a gente pode fazer para mudar essa situação. Então, eu acho muito importante a gente discutir tudo isso aqui para tentar, né, chegar a uma conclusão do que é que a gente pode fazer para ajudar. Com certeza, Janice. Aí tem nessa parte também a gente teve, eu acho importante a gente falar que por esforços pessoais, né, individuais de alguns serviços, a gente tem algumas exceções. Por exemplo, eu consigo lembrar do hospital que eu trabalhei no Hospital Estadual da Criança, que tem um R4 em ortopedia pediátrica, que conseguiu dar salário e direitos. Mas, obviamente, a gente sabe que isso não é a realidade de todo serviço e são coisas individuais que acontecem pontualmente. Seria muito bom se isso fosse uma coisa um pouco mais regulamentarizada, um pouco mais clara para todo mundo. Sim, com certeza. Então, vamos continuando aqui, né? Falando resumidamente sobre os conflitos que a gente tem. E algumas coisas também que ficam um pouco sem resposta. A maioria da gente, a maioria de nós, tem diversos vínculos empregatícios, né? Mais de um vínculo empregatício, essa é a realidade dos médicos, da maioria dos médicos no Brasil. Não é como a gente viu ali, tipo na Suécia, nos Estados Unidos, que normalmente a pessoa tem um emprego. E esse emprego aí você recebe seus direitos e seu salário e tudo mais a partir desse. E a gente sabe que isso não é a nossa realidade. E principalmente para as mais novas, que ainda dependem de muitos plantões, a maioria desses plantões não tem nenhum tipo de vínculo, né? Então você acaba deixando o trabalho, pedindo para alguém cobrir durante a sua ausência, e né, fica um vácuo de direitos para muitas dessas situações que, ao meu ver, não é correto, mas é o que tem em muitos lugares. O que a gente sabe também sobre a prova, né, do TEOT? A gente tentou angariar algumas informações, o que até onde a gente sabe, e nos corrijam, por favor, se vocês tiverem outras informações, não tem nada escrito sobre gestantes e mulheres que estão amamentando, né, durante o TEOT. Porém, a gente tem relatos de muito bom acolhimento quando isso é reportado antes da prova. Não é muito claro a infraestrutura que disponibiliza, e a gente também fica todo mundo também incerto de como vai ser o TEOT no tempo de pandemia, em relação se a mulher estiver grávida ou se estiver amamentando, né? São coisas que a gente não tem muita resposta. Então, juntando tudo isso que a gente apresentou aqui, e com certeza tem mais coisa, a gente tem que pensar em quais são o que a gente pode tentar propor e sugerir para melhorar, o que a gente pode fazer. Porque, primeiro, eu acho que mais importante que
que a gente tem que falar é que nenhum desses direitos que a gente tem hoje caiu do céu. Todos eles vieram através de muita luta e muita reclamação e muita gente chata falando que está errado, entendeu? Então, a gente, assim, através desse webinar, a gente vê que algumas coisas podem melhorar, sim. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que pode melhorar. Então, em relação às periculosidades, né? Melhora de condições de trabalho no centro cirúrgico, isso não é só para gestantes e para mulheres que estão planejando uma gravidez. Isso é para todos, né? A gente sabe que exposição à periculosidade pode afetar homens e mulheres também, né? Então, qualidade de capotes, qualidade de ventilação de sala, ter disponibilidade de repente, cimento a vácuo, que é menos, mas assim, ter melhores regulamentações em relação aos gases anestésicos, que até hoje é uma coisa muito vaga, né? As jornadas de trabalho justas, né, principalmente para as mulheres que estão grávidas, ali, de acordo com aqueles números de quanto que a mulher pode trabalhar para diminuir a chance de ter prematuridade, baixo peso, etc. Difusão, né? Eu acho que isso é muito importante, difusão desse conceito de parentalidade. A criança tem na maioria das vezes, tem duas pessoas que são responsáveis por ela. E a gente também tem que lutar por melhores licenças para homens e, obviamente, direitos claros para casais homoafetivos, que não é o que a gente vê hoje nessa parte. Então, o que a gente também pode fazer, todas nós que somos mais sêniores, que somos responsáveis somos chefes de serviço, somos responsáveis por residências, a gente tem que diminuir o tabu sobre gravidez em serviço. Acho que nossa obrigação como mulheres e pessoas que entendem isso é tentar implementar dentro do seu serviço e falar para os outros, olha, a gente está fazendo R4, a gente deixa uma regra bem clara antes da pessoa ter que perguntar alguma coisa durante a entrevista, que a gente sabe que acaba não acontecendo, né? Melhor regulamentação também para plantonistas, né? Essa informalidade a gente sabe que existe desde sempre, e ela é prejudicial a todos nos mais variados aspectos, não somente apenas as gestantes, né? Em relação um pouquinho ao TEOT, o que a gente juntou de relatos e perguntas que a gente fez, busca de informações e adequações no ambiente de trabalho para acolhimento de gestante e lactantes, obviamente. Melhoria das condições de infraestrutura da prova TEOT já é muito bom, mas se você pensar no pessoal, uma gestante que sai do Nordeste para fazer a prova já é super desgastante. Não é todo mundo que está ali no Sudeste que tem um voo mais simples, uma distância menor para ir fazer a prova, na maioria das vezes, né? Mas hoje em dia, agora com a pandemia, está mudando tudo, então talvez essas coisas mudem no futuro, não dá para saber. Confirmação, obviamente, isso para qualquer prova muito grande, de que vai ter um recurso ali com ambulância e tudo mais, caso tenha algum problema. E o ideal seria ter um apoio às lactantes e fraldário quando houvesse o caso, como já ocorreu o relato de amamentar bebê durante a prova, né? Lembrando também que a gente precisa de um sistema de apoio. A gente é muito boa em criar isso dentro das nossas pequenas comunidades, das nossas famílias. Sempre tem um familiar que ajuda, uma avó, um avô, que pega a criança, que consegue nos ajudar. Mas a gente acaba dependendo isso de esforços individuais e não de um sistema social do nosso país que cuida das nossas crianças e que cuida dessa parte social melhor, né? Tipo, isso falando das mulheres que têm um pouco, só para falar um pouco, tocar nesse assunto, logo após que temos o bebê e voltamos para a vida profissional, né? A creche pública, imagina, para nós que somos médicas, é visto como algo inexistente. Aqui onde eu moro na Suécia é algo completamente normal e começa bem cedo assim que a mulher volta ao trabalho.
E lembrar também que a gente, quando a gente depende do trabalho de mulheres mais pobres, em sua maioria as negras, que cuidam dos nossos filhos e que elas nem sempre têm acesso às creches que elas precisam por causa dos filhos dela, né? Então a gente perpetua um ciclo. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que pensar para não só melhorar as nossas condições, mas as condições de muitas mulheres que trabalham para que a gente consiga trabalhar, entendeu? E aí vamos falar um pouquinho de relatos que a gente recebeu. Tem relatos engraçados, tem relatos bacanas. Relato da Renata, que faz fixador externo de Rondônia. Ela teve 2 filhos, eu tive 2 filhos. Na primeira, meu pai, também ortopedista, tinha acabado de ser operado, então precisei trabalhar. Coloquei 2 coletes, aquilo que a gente falou dos 2 coletes. Se for um colete bom, não precisa. Quando eu operava, o bebê até dormia melhor. Na segunda gestação, quando não tinha acontecido nada, operei também. Saí da sala primeiros 3 meses, depois 2 coletes no restante da gestação. Trabalhei até na véspera de ganhar tudo em paz, mas acho arriscado. Se você puder parar, melhor. Eu não podia mesmo. Tenho foto operando barriguda. Oi, vou botar aqui. Aqui, Simone, ortopedista de mão do Rio, tenho uma filha, operei normalmente até uma semana antes do nascimento dela, usava colete e saia. No final, quando estava mais cansada e pesada, recebia muita ajuda dos colegas e foi tudo bem. Ops, passei errado. Tive 2 filhas e trabalhei. Operei até 2 semanas antes das cesáreas. Nunca usei colete, já estava muito pesada. Saía da escopia, sempre tinha um colega comigo. Não operava sozinha, não virava paciente por causa do peso. E quando eu ia fazer a artroscopia, ficava de lado por causa do barrigão. Um dia fui tentar reduzir uma luxação de ossos do carpo, acho que era um escafo celular. Já estava com 8 meses de gestação e depois de reduzido comecei a sentir contrações. Esse dia achei que ia nascer, mas graças a Deus não nasceu. Fernanda, que é ortopedista pediátrica em Bauru, tem 3 filhos. Quando desconfiei que estava grávida do meu primeiro, eu estava no R3 e não tinha feito nenhum exame e chegou uma supra. Coloquei 3 protetores de tireoide em volta da minha pelve e prendi com esparadrapos e ainda coloquei o capote por cima. No outro dia fiz o exame e deu positivo. Me dei ao luxo de trocar meus estágios, meu marido, que também era R3, me cobri no centro cirúrgico e fiquei no ambulatório no lugar dele. Prestei teótico com barrigão. Nas outras 2 gestações também não frequentei o centro cirúrgico. No teótico eu achei que fosse perder meu bebê de tão nervosa que eu fiquei. Cami. Oi. A gente queria comentar, fazer uma reflexão, 2 relatos para trás da colega que ela sentiu contração durante uma redução. Eu não sei se ela está aqui, né? É anônimo. Não precisa até responder, mas queria só colocar a reflexão, que não ficou clara, né, aqui na descrição dela, mas que ela falou assim: eu comecei a sentir contrações, mas graças a Deus não nasceu. E porque provavelmente ela não deve ter comentado com ninguém que sentiu essa contração, com medo do que as pessoas iriam pensar, né? Tipo, então por que tá trabalhando? Então, que a gente ainda tem esse julgamento, que pensar no que as pessoas vão pensar, que vão achar que a gente está de frescura. E, tipo, quão absurdo é. E ela com 8 meses já, né, Nath? Ela já com 8 meses, imagina, né? E realmente se preocupa, você tá certa, né? Com certeza. Né? Com certeza. Então, tipo, é uma preocupação que não deveria existir, que deveria ser vista como um absurdo, e que é, tipo, com certeza comum, que a gente, naturalmente, na ortopedia, a gente omite nossas fraquezas para não sofrer outros tipos de retaliações, né? O que não é uma fraqueza, na verdade, é natural. Pois é. E é isso que eu estava falando também da parte dos Estados Unidos, das pessoas que eu conheço de lá, né? Para quem não sabe, eu trabalhei lá durante 3 anos também. As mulheres, elas são vistas como, nossa, é muito guerreira, ela é muito badass, ela é muito não sei o quê. Ela voltou para o trabalho com bomba, tirando leite com 1 mês de gestação. Nossa, que guerreira. Não, isso é horrível, sabe? É o filho de vocês que vai estar
menos mãe, vamos dizer assim, né? Pois é, mas tudo bem. Voltando aqui para os tem relatos, o da Fernanda também, depois ela escreveu um adendo, né? A parte do primeiro, ela falou que o marido dela ajudava para pegar os plantões, e no R4, ela esperou, né? Aquilo que a gente falou, o R4 é uma zona muito cinzenta. No ano seguinte da residência, dei muitos plantões de porta, e como não era CLT, também só passei os plantões, aquilo. Você perde uma fonte de renda porque você ficou grávida, né? R4, me informei sobre a carga horária previamente, pois precisei me dedicar ao R4 e ser mãe. Então, me certifiquei de que não teria plantões noturnos. Programei o segundo para depois do R4, e nas outras 2 gestações também estava no esquema de muitos plantões, nenhum noturno e nenhum cirúrgico. Também não tive dificuldades em achar colega que me cobrisse por um tempo. Hoje trabalho só de manhã, como estão sem ir para a escolinha, minha sogra fica com eles de manhã. Daqui, Luane, nossa diretora científica, que a internet dela está meio ruim, então eu vou ler para ela. Fiquei grávida no final do R3, descobri no segundo mês de gestação, porque não queria fazer o teste antes do taro para não influenciar na minha nota ou emocional. Não enjoei, não senti sono, não desmaiei, estava focado no título de especialista e em estudar. Sangrei no 5º mês porque entrei numa cirurgia de trauma de pelve, onde entrei às 8 e saí às 15 quando acabou. Mas correu tudo bem. Fiz TEOT com 6 meses de gestação, e só depois que passei que curti minha gravidez. Operei até a véspera do meu parto, sempre com todas as precauções, mas não recomendo o uso de 2 coletes. Tá certo. Voltei para trabalhar no segundo mês do meu filho. Logo em seguida, virei concurseira para não ter que passar por isso por outra vez. Não recebia muita ajuda dos colegas, às vezes ficava olhando da porta para ver uma grávida reduzir um ombro, daí eu fechava a porta na cara deles, para que se não iam ajudar, também não iam ficar de plateia. O pessoal falava que eu entrei de batom e salto alto e saí cuspindo no chão e coçando o saco mais do que eles. Tudo autodefesa. Tudo autodefesa. Nossa Ana Paula Simões, lá de São Paulo, que faz pé e tornozelo. Uma experiência muito boa, 2 filhos, cirurgia até a última semana, saía na hora do raio-x na Santa Casa de São Paulo, afastou 6 meses mais férias, no consultório ela retornou com 3 meses, mas só atende particular, então o volume era tranquilo. Esporte com 3 meses, tratamento dos homens sempre muito atenciosos e prestativos comigo. Não fiz esforço para operar ou qualquer outra manobra que me desse trabalho. Somente sentada, faço pé e tornozelo. Engravidei 12 anos após de formada. Aos 35 anos, carreira já estava traçada. Mudança radical na vida profissional e esportiva. Muita rede de apoio e sonho realizado para quem tem esse desejo. Aqui temos mais 3 relatos. Para quem deseja ter filhos e seguir na carreira, precisa mesmo de uma rede de apoio. Pois sem isso, algum ponto acaba descoberto. Ou o filho fica desassistido na presença da mãe, o marido, ou o marido. No meu caso, meu filho ficava esperando até eu chegar do plantão. Com 4 anos, só dormia quando eu chegava. Optei por sair dos plantões, pois que precisassem ficar à noite por causa dele. A Júlia, nossa Júlia Gaia do Rio. Tenho 3 filhos. Na primeira gravidez, era recém-saída da residência, trabalhava uma clínica em um plantão de 24 horas. A clínica era uma loja com divisória, sem alvenaria, e o raio-x ficava perto. Fui numa unidade do Sinem, que é aquela que eu falei de como faz a regulamentação da radiologia, que existia no raio-x, provavelmente por causa da usina de Angra. Falei com um físico que me disse que não haveria problema, mas mesmo assim comprei um avental de chumbo. Toda vez que tinha raio-x, o técnico me avisava e eu colocava. No plantão não tinha cirurgia. Passei uma situação hilária com um barrigão que chegou uma luxação de quadril e estava de saia. Mandei colocar a maca no chão e quando abri as pernas, brinquei para o cara não olhar. Achavam que eu ia parir, confesso que fiquei também com medo, mas não ia dar esse mole. Ninguém ia dizer que não pude, foi tudo bem. Mais um da Júlia aqui também, falando uma outra parte. No retorno da licença maternidade, me demitiram. Já existia estabilidade no emprego pós-licença e só lembrei ao contador que tinham que me pagar tudo.
Nas outras gravidezes, eu estava basicamente em consultório, mas paguei micos levando crianças para o trabalho. Em uma das empresas que trabalhei, tinha a velha manobra de fazer xixi no potinho no dia da contração, uma humilhação. Isso daí eu até tentei googlar a Júlia, não sei se a Júlia está aqui hoje para ver o que era, mas eu acho que era um negócio antigo. Ninguém questionava, fiz o xixi, fiquei pouco tempo na saída, processei porque não pagavam insalubridade corretamente. Lembrei agora que na véspera do terceiro parto atendi um atropelamento com exposta de perna e fiquei agachada, imobilizando até a chegada da ambulância. Comecei a ter contrações e nasceu no dia seguinte. Então, assim, vamos abrir agora para tentar responder as perguntas que vocês têm, e dúvidas e relatos. Eu queria agradecer demais. Esse foi nosso primeiro webinar. Eu acho que é um tema importantíssimo, é algo que a gente precisa ter consciência e ver todas essas deficiências que tem nas nossas legislações, nos nossos contatos profissionais e tentar melhorar. Vou sair aqui do coisa para a gente começar a conversar. Pode me tirar do spotlight, Nath. Tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Camila, comentaram aqui no chat que o teste do xixi é fazer um exame de urina admissional e é um teste de gravidez. Teste, agora que eu entendi, é porque eu entendi que ela já sabiam que ela estava grávida, eu não estava entendendo como é que ia fazer o teste do xixi, tipo, já grávida. Meu Deus. Pois é, a gente sabe também, né, tipo, tem muita literatura que mostra de perguntas inapropriadas durante a residência. Obviamente, essa literatura é mais americana, e na literatura americana tem ainda muito relato de que tem gente que pergunta, e a gente sabe que é a nossa realidade também, tem alguns lugares que perguntam se você planeja engravidar, se você tem filho, sendo que essas perguntas são feitas para mulheres, não são feitas para homens. E também não é correto, né? Porque se a gente tem direito, você não tem que fazer uma pergunta sobre um direito que está garantido para você. E aí, gente, tem mais perguntas? Vocês querem falar alguma coisa? Eu acho que dá para levantar a mãozinha, como é que é? Como vocês Ali quiserem. embaixo tem reactions. Você pode... Não é exatamente levantar a mão, porque nessa opção aqui não tem opção de levantar a mão para falar, mas se quiserem reagir ou... Vocês acham que faltou alguma coisa? Vocês têm dúvida de alguma coisa? Nós tivemos 50 pessoas, mais de 50 pessoas nos assistindo. Caramba, bacana. Rodou um pouquinho. Meninas, eu posso dar o meu relato. Pode dar, Camila. Tá bom. Então, em dezembro do ano passado, eu engravidei, não sabia que estava grávida, e estava no final da minha residência. E estava no estágio de trauma, que é raio-x o tempo inteiro, e a gente sabe que os coletes nunca são de boa qualidade, né? No início de janeiro, aí a gente estava com 5 para 7 semanas, a gente descobriu que estava caindo beta, e aí eu perdi o neném. A gente mandou para estudo e viu que estava com uma trissomia do 6, deformidade grave de membros. Comecei a trabalhar, não passei no TEOT no início do ano passado, de 2020, e aí comecei a trabalhar, que a maioria é PJ, né? É muito difícil você conseguir uma carteira assinada. Comecei a trabalhar, e aí, quando a gente voltou, na verdade, do TEOT, uma semana depois fechou tudo por conta da pandemia, né? E aí eu comecei a trabalhar, fiquei até maio, descobri a nova gestação. Quando eu descobri a gestação, a obstetra me afastou, como era plantão em emergência, o risco era muito elevado, tinha covidário também no hospital, e ela me afastou, autorizando apenas consultório. Como eu tinha acabado de sair da residência, não tinha consultório, ainda não tinha feito os contatos para iniciar também, e aí fiquei afastada. Hoje eu estou com 38 semanas, e afastada todo esse tempo. Não foi fácil,
o início foi bem desesperador, porque você vem de uma rotina muito pesada de residência, e aí quando você faz os planos de começar a trabalhar, de começar a ver um retorno disso aí, você tem que parar tudo, né? E não dá para startar a vida, né? Fica só o marido assumindo as coisas da casa, né? E aí é isso, assim, eu acho que a PJ acaba estragando muito a gente, prejudicando demais, a gente não consegue se organizar, né? Vamos dizer assim. E ainda teve esse problema, eu vi aí alguns relatos assim, o mundo fantástico, né? Deu tudo certo, foi tudo maravilhoso. A gente sabe que não é assim para todo mundo. Que não é assim. Essa minha segunda gestação, eu sangrei até o 4º mês, então eu tive que ficar de repouso. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, imagina se eu tivesse no R4, como é que ia ser? Porque quando eu entrei na residência, eu fui questionada de que não poderia engravidar, não poderia ter filho. E aí fiquei imaginando se eu tivesse no R4, né? E aí, com 32 semanas, eu peguei Covid, tive que voltar para o repouso e iniciar a profilaxia antitrombótica para evitar trombose placentária. E estou de repouso até hoje esperando. Eu ia até participar da webinar, falei com alguém que colocou lá no grupo, mas fiquei com medo dele nascer antes, que a médica falou do risco da prematuridade por causa da Covid, né? E aí eu falei, não sei se eu já vou estar parida, como é que vai estar o negócio aí? Vamos ver. Mas foi ótimo, foi ótimo. Muito obrigada pelo seu relato. Eu acho que assim, você toca um ponto muito importante, esse ponto da PJ. Gente, assim, desculpa eu falar de como é a situação aqui na Suécia, mas eu acho que falar como são as coisas num mundo ideal é muito importante para a gente saber que a nossa realidade não necessariamente precisa ser a realidade de todo mundo. Cara, aqui as pessoas ficam, as famílias ficam grávidas porque os homens tiram 3 meses, 4 meses de licença. As pessoas ficam grávidas no começo da residência. Eu já vi uma mulher que teve 3 filhos durante a residência e tá tudo bem. Tá tudo bem, você recebe seu salário, você trabalha, as pessoas te recebem de braços abertos de volta, com um monte de foto de criança, e tá tudo bem, entendeu? Eu acho que a gente tem que tentar entender que um mundo melhor é possível, mas a gente tem que trabalhar muito para tentar melhorar esse mundo. E aí, Luane, quer falar também? Eu vi que levantou a mão. Fui eu que levantei a mão. Gabi, fale. Gostei muito de saber como são as coisas aí na Suécia, porque a gente realmente se sente muito culpada. Não é? E o que a gente viu na maioria dos relatos foram as meninas relatando que elas tiveram que se sobrecarregar ou sobrecarregar a rede de apoio, e aí no final ficou tudo bem porque o serviço não foi afetado. Sempre assim. Janice foi minha pró de R4, é minha pró até hoje, e ela me acompanhou nas minhas 2 gestações, igual. Eu tinha um de 3 e um de 2. Estão aqui rodando a casa. Ainda tenho mais 2 enteados, que também estão aqui comigo e meu marido trabalhando. Só que minha colega, que operava comigo, também ficou grávida na mesma época. Então, eram 2 gestantes operando. Aumentava demais o tempo cirúrgico, porque a gente tinha que sair da sala, mesmo com a capa. Com relação a trabalho, eu trabalhei dobrado na primeira gestação, para poder meus colegas me cobrirem. E aí foi bem pesado. Até as vésperas de parir, eu estava dando plantão. Todo mundo super apoiava. Assim, todo mundo tinha o telefone do meu marido, da minha obstetra, se tivesse alguma coisa, ligava. Mas eu trabalhei até as vésperas de parir. Na segunda, eu não consegui, porque eu tinha um bebê de 1 ano. Aí não deu para fazer isso. Suco de uva. Eu acho muito importante ouvir que a gente está num esforço, pelo menos, de tentar mudar ou discutir sobre isso. Sim. E minha esperança é que, no futuro, as meninas consigam engravidar sem culpa, porque não é bom. Muita culpa. Isso a gente acabou não colocando, né? Mas a culpa de você prejudicar o serviço, a culpa de você prejudicar seu parceiro, que vai ter que trabalhar mais, vai ter que
ganhar mais dinheiro porque você não tirou um plantão ali que você botou um substituto, talvez você possa voltar depois, mas é muita culpa. A gente tem uma culpa nos nossos ombros que é super pesada. E eu acho que, assim, eu acho que o que a gente tem que pegar dessa palestra é o que a gente pode fazer para mudar isso. Então, assim, conversar com as pessoas que a gente sabe são chefe de serviço, nós que, por exemplo, eu, Janice, Flávia, que estamos já numa fase profissional de vida mais confortável, que a gente pode questionar as coisas, né? Que a gente se sente mais confortável para questionar algumas coisas, a gente tem que tentar melhorar, né? Tipo, olha só, esse serviço de R4, vamos colocar alguma coisa no nosso papel de que as pessoas vão aplicar. Vamos deixar isso escrito, vamos deixar isso claro. Vamos normalizar que as pessoas têm família, as pessoas fazem família e não é só a mulher, não, é o homem também. O homem também quer ficar com os filhos, é normal, o homem cuidar de filho, Exato. é normal, o homem ficar com criança. Tipo, enquanto a gente não tentar normalizar isso, vai continuar do jeito que continuar do jeito que está. Eu queria rapidinho, só acrescentar o que Gabi falou. Eu acompanhei de perto, realmente, desde que ela estava terminando a residência, que ela começou a R4. E como Camila falou, enquanto a gente não consegue colocar isso no papel, a gente não tem esse poder ainda, claro, de colocar isso em lei, tudo regulamentado. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer, o mínimo, na nossa posição, é apoiar. E eu acho que ela se sente muito, assim, acolhida e apoiada por nós. Eu posso falar por mim, claro, porque Gabi sabe disso, isso é público, e eu já ouvi várias vezes, a Gabi é uma excelente cirurgiã de pé, ela é uma das melhores cirurgiãs de pé aqui da Bahia, e do Brasil, é verdade, assim. Ela é eu tive uma ótima pró. Você sabe disso, ela é sensacional, ela tem uma teoria fantástica, ela tem uma prática um absurdo, assim, para coisas mais delicadas e para tudo, enfim, Gabi é um fenômeno, de verdade, estou falando aqui, assim, mas ela precisou se afastar. Então, aí vem esse ponto da gravidez. Eu queria só que todo mundo ficasse sabendo disso aí, porque ela se afastou um e depois o outro. Foi assim, no final das contas foram, sei lá, 3 anos ou 4 quase, Gabi, nessa assim, sequencial. Então, é uma pessoa que tem, né, como eu falei, essa projeção como o Gabi tem. E ela falou assim, eu vou ter meus filhos. E ninguém tem nada a ver com isso. Sabe? Então, podia chegar... E eu ouvi de várias pessoas falando isso. Poxa, a Gabriela é super competente. Mas ela... Aí torce o nariz, torce a boca, ela sabe disso. Mas agora ela é mãe. Agora ela é mãe. Como se... Muita gente até hoje fala isso. Até hoje. Então, assim, para todo mundo ouvir aqui, assim, ela é fantástica, todo mundo é fantástico, cada um do seu jeito. E todo mundo pode, sim. E depois desses anos que ela ficou afastada, ela vai voltar, e vai voltar se for o que ela quer, claro, se for da vontade dela, ela vai voltar, e ela vai continuar tendo nosso apoio, incentivando aula, incentivando trabalho, incentivando a prática, assim, clínica, a plantão, a cirurgia, o que ela quiser, porque ela pode fazer. O que ela quiser fazer, ela vai fazer, e todo mundo pode, não só. Estou dando esse exemplo aqui de Gabi, mas que sirva para todo mundo. Era isso que eu queria falar. Aqui só um comentário que a Natália fez. Natália, você não quer falar? Natália Sundin falou nos comentários de ser badass e entre ser badass e ter seus direitos garantidos. Você quer falar sobre isso? Natália? Ai, meu Deus. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Não, na verdade, esse comentário foi porque esse é mesmo um sentimento que eu tive durante toda a gestação, que foi... Eu acabei de ter neném, tem 20 dias, e eu estava no R5 no meio da pandemia, né? E aí esse é mesmo o sentimento, você se sente uma super mulher, super heroína, que dá conta de tudo, e ao mesmo tempo você sente culpa porque você fica mais cansada com o passar da gestação, né? O peso, com tudo, você fica mais cansada, você fica se perguntando se você não está se expondo a riscos desnecessários. Se acontece qualquer coisa que sai do seu planejamento, você se culpa. E o sistema não está nem aí, né?
eles querem que você dê Sistema conta liga para o mesmo. serviço. E assim, até que... Bom, é aquela coisa, né? A gente espera tão pouco das pessoas e a gente tem tão pouco direito nesse contexto de R4 e R5, não remunerado, que não é regulamentado, como a gente viu, que qualquer afeto, qualquer positividade, qualquer traço de compreensão que alguém tem, a gente acha, nossa, tá vendo como essas pessoas são maravilhosas? Sendo que não, cara, meus direitos não estão sendo contemplados, né? Quando você para analisar friamente, assim. Então, eu fico muito feliz de ver o grupo, né, a associação se organizando e botando isso em termos mesmo, avaliando o que a gente tem, para onde a gente pode ir, qual o horizonte que a gente tem que mirar, porque é isso, a gente não tem que se contentar com migalha, né? E é o que a gente vê, assim, os relatos positivos, no final das contas, aconteceu um monte de merda, mas no final deu tudo certo, estou feliz com a minha cria, só que não, sabe? A gente tem que parar um pouco normalizar isso. Com essa normalização. Acho que é isso. Valeu, Nath. Luane? Cadê, Luane? Queria só acrescentar aqui ao que a Natália falou, né? Muito obrigada pelo relato, Natália. Que a gente, às vezes, não acontece com a gente. Por acaso, nós estamos num serviço que aquele microambiente, aquele mini grupo, deu tudo certo com a gente. E a gente não pode achar que porque com uma de nós funcionou, de que vai funcionar. O Brasil inteiro funciona bem. Eu acho que, às vezes, como a gente está muito distante uma das outras, né, as mulheres ortopedistas, a gente perde um pouco dessa noção. Tipo, eu tive um ambiente muito legal, isso não quer dizer que todo mundo tem, né? Com certeza. Cadê a Luane? Tá pronta, Luane? Sim. Pronto. Minha internet está péssima hoje. Mas hoje passou um filme na minha cabeça de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, né? E a gente vê que não é uma coisa pontual, né? A experiência da gente de engravidar durante a residência, a experiência de você chegar na residência com uma pessoa já tendo passado por isso, e essa pessoa, essa R+, que eu tive, já tinha engravidado no R2, e todo o discurso que eu ouvia dela era de preconceito, de discriminação, né? Era uma coisa como se fosse culpa dela, o que ela passou, né? E não como apoio ou como expectativa. Ela travou a residência dela e voltou já quando eu já era R2. E nunca, até onde eu sei, nunca chegou a fazer o TEOT, né? Perdeu na primeira vez e depois desistiu. Então, o que acontece, eu acho que quando eu engravidei no R3, eu fiquei com isso em mente, da percepção do que poderia acontecer, da percepção do preconceito que eu ia ter. E eu tentei, disfarçar. As pessoas, os meus colegas, só perceberam que eu estava com barriga grande quando eu viajei para o Rio para fazer o curso preparatório do TEOT, aquele que fica 2 meses antes da prova do TEOT, e viram minha barriga. E aí, desesperado, sua louca, o que você está fazendo aqui? E eu estudando dia e noite, querendo mostrar realmente que eu conseguia, que eu era capaz. Trabalhei até a véspera, só tinha PJ, então só tive direito a ficar 1 mês, porque foram as trocas dos plantões que eu fiz para me cobrir. No segundo mês eu voltei. Diante disso, eu consegui amamentar 2 anos, porque meu esposo levava Guilherme para eu amamentar no intervalo do meu almoço. Então, eu amamentava na emergência, no conforto médico, no PA, em qualquer lugar eu amamentava. Então, eu acho que foi muito sofrido. Depois disso, eu levei de aprendizado que eu não queria mais ter outro filho, que eu só queria ter um mesmo, porque ou eu seria uma excelente mãe, ou eu seria um excelente profissional. Não consegui ver na minha carreira um equilíbrio. Se eu tivesse mais de um filho, acabando me sentindo culpada por ter engravidado, culpada por ter filho, e, por exemplo, tinha proposta de ir para a USP, fazer R4 na USP, acabei não podendo ir por conta disso, mas hoje faria tudo de novo, né? Só que mudei, fui atrás dos concursos, os colegas me criticavam, não, concurso você recebe muito pouco, concurso é uma merda. E esse ano de Covid foi o concurso que me valeu. Enquanto, na verdade, vários colegas ficaram sem receber salário, ficaram sustentados pelas esposas, porque tiveram dificuldade financeira esse ano, eu continuei com o mesmo patamar, eu continuei com os mesmos direitos,
fiquei afastada por um tempo, trabalhei normalmente. Não dou mais plantão por conta de meu filho. Hoje eu valorizo minha qualidade de vida. Trabalho só a parte letiva, a parte ambulatorial, uma vida bem mais tranquila, na parte de ensino e tudo questão de escolhas de ser voltada à qualidade de vida, de escolhas de seguir no limiar entre a carreira e a família de forma equilibrada. Adorei o webinar e agradeço a participação de todo mundo, em especial Camila, que eu lembro também que eu já dei conselho para ela no vestiário sobre gravidez, o marido pressionando ela para engravidar, e eu falei assim, quando vai chegar o momento? Porque nunca é o momento certo, não é o momento porque você é residente, não é o momento porque você é R4, não é o momento porque você está no início da carreira, então quando vai ser esse momento, né? Então, essa dificuldade que a gente enfrenta hoje mesmo, e a gente quer mudar para ajudar as próximas que estão vindo, quer ajudar para que tenham mais mulheres, né? Essa sensibilidade feminina em jogo, e isso é que é o diferencial da gente. Obrigada a todos vocês. Acho que a Tambalalai quer falar. Cadê? Constance? Cadê ela? Ela levantou a mão. Ela levantou a mão, sumiu. Não, gente, só bate palminhas para os depoimentos mesmo. Não queria falar nada, não. Estou achando super interessante. Obrigada a todas. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. Ívia? Eu tenho um depoimento, não sei se também não fica repetitivo, não sei se já sei eu. Então, eu sou cirurgiã de mão em Santa Catarina, estou com uma bebezinha de 8 meses e eu engravidei no meu final do R5, quando eu fazia a cirurgia da mão. Antes disso, eu já tinha perdido 2 bebês, só que eu era ortopedista geral, né? Mas daí acontecia as histórias que se repetem ali das meninas que eu fazia plantão, tipo, tu tem que trabalhar, né? Então, um dia no meu plantão eu fiz um senhor ficou doido e tocou o carro em cima de todo mundo, então veio um monte de politraumatizado e eu tive que fazer fixador, tive que fazer tudo, estava grávida, fiz um monte de força, mas enfim, acabou a gestação não indo para frente, não associei o fato a isso, mas na hora que a gente tá lá, a gente fica se culpando, né? Meu Deus, agora eu tenho todo esse raio, mesmo com um capote especial, que eu já sabia que eu queria engravidar, então eu tinha feito essa aquisição, meu capote era novo, né, o melhor que tinha para poder justamente seguir trabalhando, mas enfim. Depois eu optei por fazer a residência e daí planejei tudo, organizei tudo. Eu tive que fazer tratamento de fertilização e engravidei. Daí estava grávida de gêmeos. Daí o médico tinha me pedido repouso, tu vai ter que fazer o repouso, 12 semanas, 8 semanas, e eu achei aquilo, tipo, como que todo mundo vai me ver, né? Se agora eu apresentar, mesmo estando no final da residência, um atestado, né? Por exemplo, 12 semanas, né? Achei que não dava certo, falei que não podia fazer, e realmente não fiz. Daí eu ia para as cirurgias com o meu capote, quando chegava na hora do raio-x eu saía, o chefe mais velho da residência, ele sabia que eu tinha feito esse tratamento, porque quando eu fui implantar os embriões eu avisei, né? Todo mundo sabia, o hospital inteiro sabia, daí eu comecei a sair, mesmo assim, na hora, porque ele dava muito raio, me afastar, né, na hora dos raios. Daí um dia ele perguntou se eu não queria estar na cirurgia, porque que eu estava ali, né? Daí o pessoal falou, doutor, não é que ela não quer estar na cirurgia, a Ívia tá grávida. Tipo, e eu já estava grávida, entrando, tipo assim, ó, no 3º mês. Tipo, e ele dizendo que não sabia, mas enfim. Mas o resto do hospital, a minha outra chefe me acolheram super bem, e inclusive os outros residentes, né? Os outros R3, que daí eu estava grávida de gêmeos, e um dia eu tive um sangramento, tive que sair e tal, e infelizmente perdi um, né? E depois foi tudo bem, assim, foi tudo bem porque eu me planejei para a residência estava acabando, para eu me afastar, né? E isso foi ano passado, daí começou quando acabou minha residência, que eu voltei para casa, eu estava entrando no 5º mês, e daí eu tive que ficar afastada por conta da pandemia, não deixaram retomar o consultório, nada disso, assim, foi bem tenso, como uma colega ele falou, porque a gente vem daquele ritmo que quer começar a trabalhar, começar a produzir, e daqui a pouco tu não pode, né? Mas só para questionar, assim, o que hoje eu me pergunto, a gente se pergunta, né, como mãe, depois eu fico pensando, assim, eu tô com a Heloísa aqui,
ela está com 8 meses, assim, eu me pergunto, meu Deus, será que eu perdi o outro porque eu não parei, porque eu não fiz o repouso, com medo do que os outros iam dizer, com medo do que os outros iam falar, que eu não era competente? Lívia, E uma outra coisa... pelo amor de Deus, não se culpa disso. Isso não é culpa sua. E outra coisa que eu abri mão, por exemplo, eu queria ter feito serviço de R4 em outros hospitais, né? Mas eu sabia que eu queria engravidar. Então eu tive que botar na balança, né? Os outros hospitais eram muito corridos. Eu sabia que esse hospital era mais tranquilo, não era, né? Tipo, era uma residência bem mais light. Não era o que eu queria para minha profissão, para minha formação profissional, mas era o que eu ia poder conciliar, sabe? Então isso aí é uma coisa assim que é um pouco injusto, né? Porque às vezes tu se priva do melhor serviço por conta de um desejo que tu também quer formar a sua família, né? Então eu acho que se a gente conseguisse normalizar isso, seria legal, porque daí tu não tem que ser uma coisa ou outra, né? Tu não tem que ser ortopedista, Sim. ou cirurgião de mão, ou enfim, né? Mas o mundo eu sei que a gente tem que se programar, né? A gente sabe disso, que não é igual, mas eu acho que poderia ser mais justo ter alguns direitos mais estabelecidos. Com Era certeza. isso, não sei se contribuiu, né? Eu falo meio rápido, né? Contribui. Obrigada pelo seu relato, Ivian. E não se culpa, pelo amor de Deus, não é culpa sua. Mais alguém quer comentar, relatar? Eu queria só, assim, muita gente falou, né, e são temas bem sensíveis, a gente tem que ver aí com todo mundo que falou se vocês dão um consentimento para a gente colocar esses relatos no YouTube também, ou se a gente corta antes dessa conversa para dar upload no YouTube. Porque eu sei que isso ainda é muito sensível, e nem todo mundo se sente super confortável de falar isso para pessoas depois que talvez assistam e falam, fulana reclamou do sistema do programa ou do serviço, etc. Mas acho que... bem lembrado, Camila. Se a Ívia, a Natália, a Camila, quem mais puderem colocar aqui no chat que autorizam, ia ser legal. Eu acho que assim, de repente eu acho até melhor... Bota a voz de pato. Não, o chat não tem nada, não. Desculpa, porque agora que eu entendi, a Natália falou para colocar a voz de pato, tipo aquelas vozes de testemunha oculta que tá falando. Ah, tá. Ai, meu Deus. Enquanto a gente espera um pouquinho as meninas falarem, posso falar mais um pouco, pode Camila? Sim, mais com certeza. Pessoal, né? Eu não... eu sou solteira, né? Não tenho planos de gestar por hora, onde eu pretendo. Mas, na verdade, algumas situações que acontecem comigo talvez numa posição inversa, né? Meus pais são médicos, minha mãe engravidou nas 2 residências, uma de clínica médica e outra de fisiatria. Então, ela teve, né? Ela conseguiu tempo para ficar fora, assim, as questões, vamos dizer, trabalhistas não foram exatamente um problema para ela, porque os pais da minha mãe também eram médicos e conheciam os chefes dos serviços dela. Mas, na verdade, isso acabou refletindo em mim de uma forma um pouco diferente. Que, por exemplo, como ela foi a badass, não perdeu nada, pagou tudo, conseguiu ter um bom relacionamento e tudo mais, na verdade, qualquer coisinha da minha residência, que era única mulher, ortopedia, eram situações difíceis, na verdade, eu não tinha apoio nenhum em casa, porque qualquer coisa que eu reclamava, a resposta que eu recebia era: na sua idade já era casada, tinha 3 filhos, já tinha feito 2 residências, já tinha concurso. Já tinha um apartamento quitado também. Tipo, aí eu, durante a residência, eu tive muita dificuldade de tentar compreender se eu que estava sendo fresca. Muita, assim. Total. Olhando para trás, até mesmo quando tanto que eu não fiz o R4 a seguir do R3, porque eu não queria olhar na cara de ortopedistas. Eu amo ortopedia e a única coisa que eu fiz foi completar o TEOT, porque aí eu só trabalhei de plantão porque era eu comigo. E eu só fui fazer o R4 3 anos depois. Eu fiz no INTO, que é um lugar grande aqui no Rio, e que algumas coisas, assim, óbvio que tem prós e contras de todos os lugares, mas algumas situações eu só fui perceber como que estava errado na minha residência quando eu tive um comparativo, né? Então, assim,
E eu podia muito bem entrar, como eu era solteira, não tive filhos, entrar nessa linha de, tipo, as outras mulheres que são frescas. Uhum. Eu tinha tudo para isso. Porque, na verdade, na Polícia Militar, as outras 2 meninas que entraram depois de mim largaram, não completaram, por motivos muito semelhantes às minhas dificuldades. E acho que assim, eu não posso dizer que eu não tenho oportunidades, que eu não estou bem sucedida. Então, assim, eu acho que eu tinha tudo para estar meio que na outra posição, sabe? E falar assim, não, porque é fácil fazer ortopedia. Uhum. Ok, é difícil como todas as outras. E eu acho que desse jeito a gente não está contribuindo para a gente crescer. Então, acho que o que eu queria falar com isso é que, na verdade, talvez uma das coisas mais importantes é, por exemplo, a Camila também, que não está nessa posição de gestante, de estar vivendo uma situação diferente, que a gente tem um papel fundamental de apoiar quem está. Então, porque nós estamos, digamos, um pouco mais protegidas, né? Menos vulneráveis. Expostas. Exatamente. Então, eu acho que o nosso apoio das mulheres ortopedistas que estão, no momento, na nossa posição, o melhor que a gente pode fazer para contribuir é apoiar. Quando vê uma situação desse jeito acontecendo com a colega ou com alguém distante, tipo, não é comigo e eu não vou ficar quieta só para não ficar queimada com os caras, né? Tipo, usar a nossa voz para fazer valer os nossos direitos e um dia, aos pouquinhos, as coisas melhorarem. Era só isso, Cami. Obrigada, Nath. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Tem, Emanuel. Quer falar, Manuela? Já abri o microfone dela. Olá, meninas, tudo bem? Tudo bom. Estão me ouvindo? Sim. Olá, tudo bem? Eu sou da região norte e, assim, eu estou dirigindo, mas está muito interessante, eu não poderia deixar de dar o meu relato. Eu tenho um filho de 2 anos, que é o Bento, e, assim, eu tive uma experiência muito positiva em relação a isso, porque na época que eu engravidei, eu era médica temporária do Exército Brasileiro. E, assim, por mais que tenha 1000 defeitos, né, enfim, mas o Exército, ele te dá uma base muito legal que eu acho que pode até pegar algumas coisas de exemplo. Por exemplo, eu era ortopedista, né, operava, fazia todo o trabalho de ortopedista lá, só trabalhava de ortopedista, e quando você já entrega o beta-HCG para o seu oficial lá, para o seu superior, você já sai de todos os plantões, você sai de todas as cirurgias, você só fica no consultório, você sai de todas as viagens, né, que o Exército faz muita viagem, então isso é uma coisa muito positiva que o Exército me trouxe. Além de que, quando o bebê nasce, você ganha um salário a mais, tá? Então, o salário do Exército é uns 8 mil, você ganha 16 mil, por exemplo, você dobra seu salário, que eles chamam de auxílio nascimento, se eu não me engano. E te dão os 6 meses de licença recebendo tudo. Então, eu já saí do Exército agora, mas quando eu engravidar de novo, na minha idade não vai permitir. Mas eu dou essa dica para todas as minhas amigas que podem ainda, por idade, entrar no Exército, porque te dá um acolhimento muito grande. Então, eu fiquei 6 meses com o meu bebê, coisa que, assim, eu não conheço minhas amigas médicas que ficam esse tempo com o bebê, e mais 1 mês de férias. Então, eu fiquei 7 meses recebendo tudo, zero encheção de saco. Então, isso é uma vantagem muito boa que o Exército me deu. Eu falo que essa Manoel, posso só falar um negócio? Pode. Isso não é o Exército, isso é você ter os seus direitos. Exatamente. Isso é você ter os seus direitos da maneira como ele deveria ser. Isso. Eu trabalho com ortopedia oncológica e no nosso grupo somos 4 aqui na Universidade de Lund, aqui na Suécia. Minha colega estava grávida, está em casa, ela saiu em setembro e ela vai voltar em maio. Quando ela engravidou, ela teve muita hiperêmese também, nenhum plantão noturno, centro cirúrgico, se começava a nausear, saía sem problema nenhum. Isso são seus direitos, entendeu? Isso não é
isso, assim, que bom que o Exército consegue garantir os direitos das mulheres que estão na Constituição, que estão na CLT e tudo mais. Pelo na que a Constituição, Tuane na CLT. falou, a Marinha também. Marinha também, pois é. Essas Uhum. instituições, elas conseguem garantir, primeiro, um salário decente que você consiga viver dele, e aí você consegue trabalhar num lugar só, e ele consegue garantir os seus direitos, e aí um extra de tipo, você recebeu um salário. Minha pergunta, homem que teve filho também recebe um salário extra? Ou isso é só mulher? O homem também recebe. Perfeito. O pai, né? O pai também recebe, sim. no caso. Então, e assim, aí o bebê nasce, ele já tem o auxílio, o plano de saúde do Exército, né? Que é o FUSEX. E, enfim, assim, lógico, meninas, não é um mundo encantado. Não, sempre a gente tem a entende, piadinha. com certeza. Sempre tem a piadinha, entrou no Exército para dar o golpe da barriga. Sempre tem, né? É natural, isso é do Brasil, né? Como ser é um direito, né? Não tem jeito, sempre então, a gente vai ouvir isso. Mulheres. Mas, de fato, as coisas funcionam, entendeu? De fato, as coisas funcionam. Hoje, eu não consigo pensar em ter outro filho, porque eu não estou mais no Exército, eu trabalho, né, em empresa jurídica. Então, hoje, já você fica assim, você quer ter filho, mas é uma coisa diferente, né? Sim. É muito complicado isso. Então, realmente, essas empresas militares, né, essas instituições militares o que a Janice está falando também, os órgãos federais, né, em geral, a pessoa que é concursada e tudo mais, e ela consegue aí seus direitos. E outros lugares também, algumas empresas, tipo, tem médicos que são contratados de hospitais, eu tenho isso daí também, hospitais privados, no qual a pessoa é contratada e não trabalha só como PJ, elas também garantem seus direitos. O problema é que a nossa situação trabalhista como ortopedista, ela é muito variada em relação a esses vínculos, né? E aí não fica certo, não fica os seus direitos certos para todos esses vínculos que você acaba tendo. Mas eu acho que uma coisa importante também é a gente normalizar que homem é pai, e pai também é responsável pela criança e pelo tempo de ficar em casa, e ajudar e criar, que é uma coisa que o Brasil não vê. Então, assim, por que o pai precisa? Eu estava divulgando o webinar para alguns colegas, e, tipo, alguns colegas acham, mas para que vai ter que precisar de mais de 5, 20 dias? Tipo, você já vai estar todo dia em casa e ver a criança lá, mas, tipo, para que você precisa de mais tempo? Você não precisa, tipo, ajudar em casa. Mas, né, a gente sabe que isso são coisas do Brasil também, é muito patriarcal ainda dessa maneira. Mas eu acho que acho que todo mundo conseguiu falar e a gente conseguiu relatos muito bons, e eu acho que é bom a gente encerrar, que já estamos aqui há bastante tempo. Se alguém tem mais alguma coisa para acrescentar. Não, eu agradeço demais a presença de todo mundo, foi muito bom. Fico muito feliz que tenha tido toda essa discussão e que as pessoas se sintam confortáveis para falar os seus relatos, porque a gente sabendo das dificuldades e a gente sabendo que existem coisas melhores e maneiras diferentes de enfrentar as coisas, a gente consegue fazer mudança sim. Então é isso, gente. Queria desejar um ótimo sábado para todo mundo. Espero que a gente consiga colocar isso no YouTube para as pessoas que perderam conseguirem ver depois. Vamos tá bom? conseguir.